portugueses, povo em geral que somos. Faz já alguns minutos que assumi a direção deste canal e sinto uma obrigação de falar ao povo. Porque afinal o povo, essa massa enorme e bela que nos coloca acima e nos deita lá para baixo. Vai ser a minha política de ter o povo português informado. Nem por isso eu tenho que recorrer aos tipos de antena dizia que é meu dever dialogar convosco para explorar o corrente das minhas ações, dos meus atos e dos meus atos. Nem para isso eu corro o risco de ser conhecido na rua, de tornar uma figura pública, apontada, venerada, amada, cultural. O que vai muito contra os meus princípios, porque eu sou uma pessoa extremamente despretensiosa, que acha que ser-se simples é... Data histórica em que dá entrada nas instalações da RTP um projeto que se propunha ser a revolução do cinema português. Mas no dia seguinte, uma outra revolução aconteceu. No entanto, o sonho de criar uma série de superproduções de cinema americana não morreu nesse dia. 25 anos depois, esta singela loja de acessórios para casa de banho na Livraria é o berço das mais importantes obras do cinema português, fruto da imaginação de Túlio Gonzaga e do empenho de Belchior Batista, nasceu aqui aquela que é porventura a mais peculiar produtora de cinema do mundo, a Paraíso Filmes. Uma equipa de reportagem da RTP tem acompanhado diariamente os homens e mulheres que fizeram da trafaria a vida de Portugal. Esta é a sua história. A 31 de julho de 2001, a RTP encomendou a Belchior Batista e Túlio Gonzaga uma série de superproduções cinematográficas nunca vistas em Portugal. Belchior Batista, fundador da empresa Import-Export de acessórios para casa de banho Banheira 2000 e produtor da Paraíso Filmes, ainda hoje recorda esse dia. Eu sempre tive duas grandes paixões na minha vida. Uma é o comércio de acessórios para casa de banho e tudo o que isso implica, e o cinema. E, na verdade, o projeto que nós tínhamos para fazer uma série de filmes, mas uma coisa como deve ser a americana, já o entregámos à RTP em 1974. Eu lembro-me como se fosse hoje, mas foi no dia 24 de abril de 1974. Isto é um monumento, tem muita saída. Canta, ó deusa, a cólera funesta de Bruno, que causará a si própria e aos seus sofrimentos sem ponta e se precipitará para o além, se eu nada fizer, assim que terminar esta minha gloriosa cena inicial. Fala ao Musa de Gonçalves, o homem astuto que tanto variará depois de abandonar a família e apenas se arrependerá quando estiver em Troia e não souber como voltar a casa para se penitenciar. Mas antes, ó Musa, é bom que saibas de antemão que há assuntos dos quais não falaremos. Não falaremos da miséria que habita a alma lusitana desde que o fundador se chateou com a mãe. A certas alturas, o homem tem de vencer a autoridade paterna. E como não há segundo pai, esse na mãe, que é quase a mesma coisa, mas com vagina. Falaremos
de Bruno e do seu fiel amigo Gonçalo, que não é nenhum cão, mas tem pelo na venta. Não cantaremos a ingenuidade da nossa pátria à beira-mar plantada. Bem dizia o Tiresias, se um dia uma alma gorda que se pareça com a Heidi na terceira idade e oferecer flores, isso é pornografia. Falaremos de Bruno, com palavras roubadas ao Tavares, que é mais filho da poetisa do que o outro que sai ao pai. Não falaremos do que não há em Portugal, dessa coisa que se cultiva, vocábulo simples que rima com bravura, que apenas cresce no interior dos seres humanos, embora contagie como vil doença através dos livros, discos, telas, palcos, museus e todas essas coisas cujos conteúdos nos deixam as almas infelizes e nos fazem pensar no quão desprezível é este mundo. E antes de começarmos, eu gostaria de vos apresentar as pessoas que estão aqui. Começaria por ler as mimos e honores que nos enviaram. Começo por apresentar a Catarina Muller. A Catarina é soprano, diretora... Não vale a pena ler isto tudo. Tenho que dizer pelo menos uma coisinha. Claro. Mas não precisas ler tudo. Ok. Então, a Catarina é soprano, diretora artística e apresentadora. Tem uma vasta carreira, não é, em termos de canto, em termos de formação. Neste momento, creio que podemos dizer que tem um programa no Canal 2, não é? Super Diva. A Super Diva terminou em fevereiro de 2016. Eu sei que estou a passar às 3 da manhã Super Diva, a primeira série da Super Diva. Sei que um vizinho meu. Oh, menina, já vi ontem na televisão, não sei, às 3 e tal. Às 3 é um... Portanto, vocês não vão ver, vocês têm que dormir, não é? Mas podem gravar, podem jantar. Portanto, se vocês quiserem ver, acho que é bom e vocês poderão perceber melhor sobre o que vamos falar agora. O professor José Pedro Serra é licenciado em Filosofia e neste momento é professor catedrático aqui da Faculdade de Letras. Para além disso, é o diretor da biblioteca aqui da Faculdade e dedica-se, portanto, neste momento tem uma linha de investigação sobre as matrizes clássicas e cultura europeia. Portanto, é interessante também algumas questões algumas dúvidas que vocês possam ter relativamente a isto, que são as matrizes clássicas e a cultura europeia, não é? Não sei se têm ou não, mas poderão relacionar isso com o humor. Também seria interessante ver como é que é essa questão do humor nas matrizes clássicas. Isto depois, eu vou ler só a primeira frase, não é? Ele tem 38 anos, um gato de 9 chamado Haruki, uma cadela bebê chamada Indy, livros, discos, DVD e um carro em segunda mão. Eu também tenho 3 gatos. Ok? Portanto, para além destes momentos importantes, não é? É licenciada em Direito, é guionista, fez também ator, não é? Foi também ator, criou algumas obras imensas que estão aqui na sua Leonor. E, para além disso, não é? Neste momento está a coordenar os textos, não é? Do 5 para a meia-noite. Sim, não é? o programa, do criativo. Exatamente. Que é hoje. Isso estou super sereno. Aquilo que a proposta, o desafio que nós colocamos aos três intervenientes foi um bocadinho falarem do que é o humor, não é? Quando nós falamos do humor, não é? O que é o humor? É rir, é pensar, é entreter. O que é o humor e o que é que para cada um deles, não é? Como é que eles sentem o humor e como é que vivem, não é? Nas suas vidas. Posso começar? Tive um momento excelente, mal cheguei. Já estou muito contente de estar aqui porque não vinha à Faculdade de Letras desde que estudava na faculdade em frente e vinha cá de vez em quando ao bar só para respirar um ar diferente do cinzentismo da Faculdade de Direito.
Queria também, em minha defesa, dizer que sou licenciado em Direito, mas a única vez que estive em tribunal foi com Margarida, acho. E tive um momento ótimo. Só para contextualizar, que eu saiba, não há muito pensamento filosófico sobre o humor e sobre a comédia, mas há algum. E há, nomeadamente, um ensaio fundamental de Henri Bergson, onde ele estipula algumas teorias sobre o humor. Uma delas é a teoria da incoerência, segundo a qual nós nos rimos quando nos deparamos com coisas que pura e simplesmente não fazem sentido. Isso aconteceu mal cheguei à vossa faculdade porque tive que fazer um xixi e... Diga? Não é voz? Vocês estão todos fora? Obrigado, boa tarde. Mas pronto, a história funcionará mesmo. Funcionará mesmo. Vocês estudam, certo? As vossas escolas têm casas de banho? A minha passou-se na casa de banho, cheguei cá, precisei de fazer um xixi, outra forma de dizer isto, era o que se passava, e entro numa casa de banho de uma faculdade, onde estão centenas de pessoas constantemente a andar de um lado para o outro, e a primeira porta que eu abri, porque eu não gosto do urinol, aquilo é uma coisa um bocado esquisita para mim, não gosto de louça a olhar para mim, gosto de estar no meu canto e abro, a porta está encostada, eu abro e há um senhor que está calças em baixo, sentado um senhor dos seus, da minha idade, dos seus 30 e tal, 40 anos, e ele riu-se, felizmente, e eu ri muito também, porque é absolutamente incoerente, a menos que ele esteja com um segundo sentido, com a porta aberta, não sei, não faz sentido nenhum que um adulto, não é, formado e experiente, esteja a fazer a necessidade número 2 numa casa de banho, numa faculdade. Portanto, é um daqueles exemplos de riso provocado pela absoluta incoerência da situação. Se fosse uma criança, se calhar não havia a gargalhada, achava fofinho. Nada a fazer qualquer coisa. Ainda não aprendeu, tem que fechar a porta, ainda não tem aquele sentido de vergonha que nós adquirimos à medida que vamos crescer. Mas só mesmo antes de passar a palavra, falar de humor, eu acho super interessante, passa a expressão, e louvável esta iniciativa, mas é difícil, não é? É um bocadinho como falar de poesia. Não sei se se lembram, vocês são todos muito mais novos do que eu, mas há um filme que eu recomendo vivamente, que é o Clube dos Poetas Mortos. Conhecem? Lembram-se daquela personagem magnífica do Robin Williams, que faz o professor, uma escola prestigiada, solene, e logo na primeira aula que ele tem com os seus alunos diz: abram aí o volume Introdução ao Estudo da Poesia do professor J. Evans Pritchard, e é um calhamaço de capa dura, não sei o quê, os alunos abrem. Agora, muito bem, selecionem aí o primeiro capítulo todo, que explica o que é a poesia, e os alunos assim fazem. Agora, rasguem, rip it off, lads, rip it off. E eles ficam surpreendidos, depois começam a arranjar o livro, há um escape para eles. E porquê é que o professor faz isso? Porque é difícil de falar de poesia de forma objetiva, concreta, é difícil falar de poesia como se fosse uma ciência. Também é difícil falar do humor como se fosse uma ciência. E vou só dizer isto para nós pensarmos um bocadinho. Ao contrário de todas as outras coisas que nós fazemos na vida, mas são mesmo literalmente todas as outras coisas, quando nós nos rimos, não há um mecanismo cerebral. Nós rimos porque rimos, o nosso corpo toma conta, achamos piada a uma coisa, rimos. Tudo o resto, tipo, se eu agora, falando convosco, pegar nesta garrafa para beber, o meu cérebro, em milissegundos, analisou aqui o corpo e chegou à conclusão: isto parece uma sauna e tu estás com sede, é melhor beberes enquanto falas com as pessoas, senão a tua voz vai secar. Há decisões que nós tomamos. Tomamos decisões para estacionar o carro, tomamos decisões para saber onde vamos vestir, tomamos decisões constantemente, se bebemos a bica curta, cheia, enfim. O riso, não há propriamente. Acontece uma coisa, não é? Uma porta de casa de banho que está aberta, é expectável, como se diz agora, que não esteja lá ninguém, e não, porque há um senhor maduro, sentado a fazer o que ele estava a fazer. Não há propriamente um mecanismo cerebral em que o nosso cérebro analisa a situação. Muito bem, este homem não devia estar a ficar com a porta aberta. Podes-te rir. E veio o riso, não é? Nós fazemos isso instintivamente. Por isso o riso é, de facto, coisas diferentes para diferentes pessoas. Se fosse objetivo... E para diferentes situações. E naturalmente, para diferentes situações. Mas pronto, já estou a falar demais, agora calma um bocadinho. Não, mas pode. Não, porque, por exemplo, tu tiveste um ataque de riso, também foi a situação que foi um bocado penosa. A pessoa também se ri quando está nervosa. Por exemplo, dou um exemplo, faça uma
a uma experiência também emocional muito forte, ou que seja forte mais e que as pessoas não estão à espera. Por exemplo, os primeiros concertos que eu fazia a cantar ópera, os miúdos então, principalmente as crianças que reagem de uma forma imediata, matavam-se a rir. Eu dizia, ok, à primeira vocês podem se rir porque é normal, mas à segunda já estão habituados, já não se riem tanto. E portanto o riso também é uma reação emocional a algo muito forte que nos é, não é, com que nos deparamos e não sabemos como reagir. E muitas vezes reagimos a rir. Portanto, também é uma reação nervosa, não é? E se me permites, Catarina, isso é um ótimo exemplo do que o Bergson chama a teoria do alívio. Quem é que nunca se riu num funeral? Quem é que nunca se riu num funeral? Já toda a gente. Quem de vocês, se calhar não, espero eu, para o vosso bem, são muito novos. Também é bom rir. Já também, à medida que a gente vai crescendo, vamos acumulando perdas, lamentavelmente, e nos funerais há sempre um momento, e nós sentimos profundamente culpados, mas há um momento em que qualquer coisa, outro resumo, muito rapidamente, eu a primeira vez que fui a um velório na Basílica da Estrela, não fazia a mínima ideia que havia várias salas de velórios na Basílica da Estrela. Tinha morrido o pai de um grande amigo meu, um amigo meu que é sexagenário, o pai dele faleceu com 97 anos, magníficos genes, e o velório era na Basílica da Estrela, e lá fui eu. E na Basílica da Estrela, estava um velório a correr, e eu fui à procura do meu amigo, não vi o meu amigo, não vi ninguém que eu conhecesse, mas também não ia perguntar. Estive ali 20, 25 minutos, a certa altura comecei a estranhar que as pessoas olhassem para mim, tipo... Mas pronto, fiz o que tinha a fazer, e quando saio, já estou até pensei, o meu amigo, pronto, coitado, já não aguento mais para casa, estou a sair, estou na escadaria da Basílica da Estrela e o meu amigo volta. Então já lá estive, já fui lá embaixo. Então, mas vem agora comigo, que é importante, claro, vou contigo. E qual é o meu espanto quando passamos pela sala do e seguimos para outra. E eu, envergonhadíssimo, digo ao meu amigo que tinha acabado de perder o pai, no exato momento em que entramos na sala correta, tu não vais acreditar, eu estive 25 minutos a velar outro corpo. E ele desata a rir no momento em que tinha dado um passo, estão velhas carpideiras a todo lado, ele para o pai parte-se a rir, toda a gente fica chocada e depois toda a gente se ri também, mesmo sem saberem do quê. Nós rimos porque estamos tensos e há situações que desbloqueiam. É um bocado como o sexo. Para vocês não, vocês são muito novos. Não estou a dizer que não pratiquem. Para a minha geração e mais velhas, o humor em Portugal esteve ocultado imenso tempo, por mais de meio século de fascismo. E durante muito tempo, vocês já não apanharam isso, felizmente as coisas estão muito mais liberais agora, no melhor sentido do termo, mas no início da nossa jovem democracia e durante uns 10, 15, 20 anos, o humor em Portugal era basicamente, com honrosas exceções, brilharetes da Revolução Árabe, a chegada da Era dos José, era com honrosas exceções, trocadilhos sobre mamas, não há outra forma de dizer isto. E então era mama, rabo, ai, toda a gente se ria. Porquê? É o alívio. Nós não podíamos falar sobre isto durante mais de 50 anos, de repente podemos falar. E é um humor que ainda se vê bastante em países latinos, é muito a graçola sexual, não custa riso, vocês de certeza que... Ou Maré Alta, aqueles programas onde há umas miúdas coitadas que são pagas, são objetos, não é? São pagas para passarem controlos de segurança de barcos e depois vem sempre uma rabanada de vento, elas infelizmente vieram sempre muito pouco vestidas e a saia sobe e dois atores com idade para ser pais ou avós delas fazem uma careta e pronto. Enquanto existir humanidade vai haver essas graçolas, enquanto houver estas atrações entre homem e mulher. Eu acho que nós estivemos aqui a falar do riso e do humor. E se calhar o riso e o humor podem não estar tão intimamente ligados. Não é? O humor pode ser uma coisa e o rir, como nós tivemos aqui, pode estar ligado ao humor. Não é? O que é que o professor tem a dizer? Pois já está, estou imensamente arrependido de ter sido convidado, é isso tudo? Não, arrependido não estou, mas não concordo minimamente consigo. É isso que faz. Antes de mais nada, quero agradecer à doutora Leada Cruz, muito obrigado por me ter convidado. É coisa que me espanta muito e espantou, porque na verdade eu não tenho muita graça, ou nenhuma. E em segundo lugar, porque a minha costela é muito mais trágica que cómica. Além do mais, na verdade eu frequento esta casa há muitas décadas e nunca fui arguído.
Nunca entrei numa casa de banho desta forma desprevenida, de forma que não tenha esta história engraçada para vos contar da casa de banho. E por isso corro o risco de ser uma personagem o mais monótona possível, porque não tenho nenhuma destas graças para contar. Mas, ao contrário também do que disse, acho que há um corpo muito grande de pensamento sobre a comédia, de pensamento filosófico e literário sobre a comédia, que não se restringe apenas ao Bergson. E seria impossível estabelecer, julgo eu, todas uma espécie de parâmetros ou de lista em que pudéssemos indicar as situações que podem provocar o riso, porque são efetivamente imensas, não é possível de uma listagem. Agora, para mim, aquilo que eu considero mais interessante do ponto de vista do humor não está assim tão longe da tragédia ou da epopeia, que para mim são de facto os grandes géneros literários, ou os grandes géneros, se quiser, porque o humor implica uma extraordinária e sábia, muito sábia maneira de inverter as coisas tal como mecanicamente e habitualmente se entendem, se fazem e se promovem até. Ou seja, o humor implica, porque há uma espécie de humor que se aproxima de uma vulgaridade, de uma buçalidade, de uma banalidade, que devo dizer-me é absolutamente insuportável, que é uma espécie de caça ou de pesca aos piores instintos da pessoa. Platão tem uma larguíssima reflexão sobre esse chamamento, não é, da graça fácil, das graçolas, como lhe chamou, da graça fácil, que alimenta as partes mais débeis, de facto, mais primitivas, não é, dos ouvintes ou do público, e que tem, do ser humano, e que tem imenso sucesso por isso. Uma das variantes é essa graçola de caráter pseudossexual, que, na verdade, a mim não me fascina nada. Até por esta razão, porque aparentemente, e também aqui iria um pouco ao seu encontro, porque também há uma forma de ser anticonvencional que é convencionalíssima, não é? Quer dizer, esta forma, por exemplo, de dizer muitos palavrões em sítios onde habitualmente não se diz palavrões, é uma forma de ser absolutamente convencional, desengraçada e, eu diria, extraordinariamente conformista, porque é apenas uma obediência cega àquilo que é o critério habitual, a oposição apenas àquilo que é o comportamento habitual das pessoas. Ora, do meu ponto de vista... Só para fazer essa Só um parênteses. Eu, quando digo que acho que não há muito pensamento filosófico, literário há bastante, filosófico, eu digo, estou a pensar em termos de progressões, há certamente mais pensamentos sobre tragédia, sobre o amor, sobre a morte. Mas sabe, é que, no fundo, do meu ponto de vista, o amor é também sobre as mesmas questões. É uma forma de pensar a tragédia, porque, no fundo, quer sobre o humor, quer na tragédia, nós atacamos aquilo que nos dói. Basicamente é isso. O humor não é outra forma, senão uma maneira diferente de atacar aquilo que nos dói. E o que é que nos dói? O que nos dói, olha aí, é o que dói-nos a finitude e a morte, dói-nos a doença, dói-nos a perda, dói-nos os amores e os desencontros amorosos, dói-nos os projetos que acabam por entorpecer e se não realizam, dói-nos os maus políticos e o desconcerto do mundo. Ora, isso é realmente... Não sei quem é a frase, mas só há lá a nota de rodapé. A comédia é a face maquilhada da tragédia. Só não consigo situar o autor. Eu nem punha assim, porque acho que isso é redutor também. Sabe que, aliás, o próprio momento da criação da tragédia deu-se na Grécia e na mesma sociedade que criou a tragédia. E isso é a comédia. A Grécia criou, no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias, criou a comédia e criou a tragédia. Ora, o que é que me parece, só para responder diretamente, o que é que me parece muito mais difícil
do que ser engraçado mediante o vocabulário tosco ou mediante a graça fácil. O que é realmente difícil? Realmente difícil é subverter a ordem habitual das coisas, pôr a nu aquilo que são as fragilidades do nosso pensamento habitual e da nossa maneira mecânica de agir, de tal forma que, na verdade, o nosso habitual sentir, o nosso habitual fazer, os nossos, assim, bastante vulgares sentido para as coisas, ficam em causa. E, nesse sentido, nós somos verdadeiramente estremecidos, diria, estremecidos perante a experiência do humor, ou do cómico, ou da graça. Agora, para isso, talvez até mais difícil do que o fazer chorar, é preciso uma extraordinária capacidade e inteligência e cultura, parece. E cultura, porque não se pode fazer humor sem cultura, e uma extraordinária capacidade de subverter as coisas, de exaltar e de, afinal, mostrar, no outro sentido, olha, o rei vai nu. É, no fundo, o rei vai nu. Ou seja, eu julgo que para se ter humor é preciso essa capacidade de despojar-se a si e aos outros daquilo que é a ganga de superficialidade, de hábitos, e isso é particularmente difícil, parece-me. Eu queria dizer também, já agora, isso é uma graça para si, de que o Clube dos Poetas Mortos tem muitos aspectos positivos e tem muitos aspectos negativos, me parece, e esse de rasgar o grande volume sobre a poesia não me parece mais interessante. Porque justamente dá a ideia de que a cultura se faz contra a cultura, não é verdade? Não tem que ser assim. Não é verdade. Não é verdade. Há uma espécie de cultura convencional. Eu fui aluno antes dos 25 de Abril e sei bem o que eram enfim, a maior parte de vós já não apanha isso, infelizmente. A maior parte de vós hoje não tem cimentas para decorar e para ler. Eu ainda tive. Eu tive. E isso realmente era uma coisa. Mas a verdadeira cultura não consiste em destruir os grandes calhamaços. E muito menos o que está por trás, não é? Não há essa. Uma pessoa não pode avançar se não souber o que está por trás. Há perigos extraordinários do riso. Agora, então, deixe-me citar num romance que teve um grande sucesso, que foi O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e aliás, recomendo vivamente para que quem não leu, os jovens que o leiam. Há o romance de resto é interessante porque incide sobre aquela parte da comédia, da poética de Aristóteles que se perdeu ao longo da história. Aristóteles, que escreveu a obra sobre a poética, sobre a tragédia, sobre a comédia, a parte da tragédia, o que lhe dá razão, no sentido que a tragédia foi sempre considerada, não é por acaso que a parte da tragédia sobreviveu e a parte da comédia desapareceu. Mas existe um exemplar no mosteiro longínquo, há um exemplar na comédia. E um dos monges, Jorge, o seu nome, um dos monges empenha-se claramente em manter desconhecida essa parte da comédia. E porquê? Porque aparentemente ele é contra o riso. Porque o riso, em seu entender, deforma a alma humana, baseado numa interpretação muito discutível, acordo com a qual Jesus, se não riu, estamos num mosteiro, ele procura justamente esconder essa esconder, exatamente. A vida. Quem não ri, não vive. Exatamente, pretende esconder. E isso é extraordinariamente deformador, como é óbvio. Agora, há um aspecto que eu acho que o monge tem razão. É que há uma espécie de riso buçal que macaqueia o homem. Isto é, que o transforma e que o empurra para uma caricatura. É uma caricatura do riso. Sim, o que me parece, relativamente aos programas de humor, é que o risco que correm é este. O risco que correm é justamente este. E isso é curioso porque... Mas como diz a Catarina, e eu estou inteiramente de acordo, quer dizer,
ao mesmo tempo afirmar-se aos políticos, isso é Pode também ser. E às vezes é preciso uma tomar tragédia. riscos, às vezes é preciso, mesmo grandes humoristas, Com têm certeza. momentos de azeitice ou que foram tão fácil, não estavam tão inspirados. Aliás, todas as pessoas na vida, em cada profissão, têm direito ao seu erro. Quantas Os aulas humoristas também. não correram bem, porque naquele dia... Mas é verdade, é um grande risco. Um programa de humor, naquele dia não correu tão bem. Claro. Olha, que o humor é absolutamente necessário. Não tem qualquer... E nessa sequência, o que eu gostava era que vocês partilhassem um bocadinho qual é um programa que seja para vocês de referência em termos de... Desse equilíbrio. Exatamente, desse equilíbrio entre o fugir a essa possibilidade, porque realmente essa questão do... Se é que nós podemos falar, e por acaso estava-me a lembrar há bocadinho, do livro A Beleza, do Roger Scruton, em que ele, para falar da beleza, ele fala do humor e diz que também no humor também é preciso, questiona um bocadinho o bom gosto, o mau gosto, e diz que também há ali uma fina linha que separa por vezes essa... Tem a ver com a exigência também. Qual é então o vosso programa? Posso dizer, já agora, fui eu que falei menos. Então, olha, o tal canal para mim é daquelas referências, tem tudo aquele programa. Eu acho, mas é uma obra-prima do humor, porque tem tudo, ele quase que vai debruçá-la às coisas mais filosóficas e mais profundas da vida, depois vai às piadas também mais boçais, mas sempre com inteligência, sempre com uma criatividade enorme. Sempre hilariante, depois do seu ponto de vista técnico tem o guarda-roupa, todos os decors, a luz, a realização, de facto é um manual de novidade a nível do programa de humor, do audiovisual português, acho que de facto é uma referência. Eu continuo a ver com o mesmo entusiasmo quando vi, que era muito pequena quando vi os programas, portanto havia coisas que se calhar passavam um bocado ao lado, mas eu estava fascinada a ver, e toda a equipa, todos os atores, toda a direção de atores, de facto é o Herman no seu melhor. E de facto é uma referência absoluta. Depois também gostava muito dos Gatos Florentos, sinceramente, diverti-me muito com essa série, acho que funcionou muito bem. Para mim, se calhar, e agora, há pouco tempo, eu divirto-me bastante com os Donos disto tudo. Há programas mais conseguidos do que outros, mas a verdade é que eles às vezes são absolutamente hilariantes e são fantásticos. E para Eu acho que não há programas de humor perfeitos, precisamente aquilo que o professor disse, os riscos do humor, os riscos a que o humor está exposto. De qualquer forma, acho que é admirável esse risco. É um risco que a tragédia encenada, digamos assim, não tem. Nós conseguimos ver... Completamente. Tu não imaginas a tragédia de fugir, que se transforma em comédia desgraçada se não é bem feita. Sim, tem esse risco. Porque as pessoas, em vez de chorarem, matam-se a rir. Foi tudo mal feito. Certo, mas não é. Mas há uma rede, apesar. Há uma rede. O que a Catarina, por acaso, posso dar um exemplo. Dou um exemplo rápido, que isto aconteceu no Teatro Nacional há muitos anos. Jovens atores do Teatro Nacional Dona Maria gostavam de infernizar a vida a um velho ator do Teatro Nacional Dona Maria. Este velho ator, recentemente, fazia de Camilo Castelo Branco. E na peça, a peça terminava com o suicídio de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, interpretado pelo ator velho, o velho ator, escrevia a sua carta de suicídio, sentado na secretária, depois abria uma gaveta de onde tirava uma pistola, dava um tiro na cabeça, caía sobre a sua carta, luzes apagavam-se, fim da peça. Ora, os atores jovens do elenco gostavam de infernizar a vida ao veterano e roubava-lhe a pistola, ele um dia teve que se matar com a pena não escreveu a carta. Um dia o veterano ator não estava mais para aturar chatices e pediu ao adressista e ao contra-regra para darem a chave, ele ia ficar responsável pelo adereço de pistola e pela chave da secretária, onde ele está sentado, na personagem de Castelo Branco. Adiantamos para novo espetáculo. 3 horas de espetáculo, dramalhão sobre Camilo Castelo Branco, chega à altura, o clímax, Camilo Castelo Branco vai matar-se. Escreve a sua carta de suicídio, dobra a carta, mete-a num envelope, abre a gaveta, tira a pistola, dá um tiro na cabeça, guarda a pistola na gaveta. Fecha a gaveta à chave. Virou comédia. E na cabeça dele estes putos não me lixam outra vez. O que eu quero dizer é que na comédia
Na comédia, no drama, há um ambiente criado, enfim, é como um concerto de rock. Se o baixista der um prego, o baterista disfarça. Se o guitarrista se enganar no solo, passa depois a taxa que é improviso. Na comédia, aquilo ou tem piada ou não tem. E se falha, falha imediatamente. Portanto, nesse aspecto, é E olha mais... que na tragédia também. É mais admirável. Tu és humorista, se calhar não tens tanta experiência. Eu já fiz uma ópera, por incrível que pareça. Mas nós na ópera, por exemplo, eu tenho feito vários espetáculos que brincam dos clichês da ópera, que é aquele melodramatismo todo, não é? A ópera leva ao melodramatismo e leva a um patamar emocional, por exemplo, no teatro não funciona. No teatro, por exemplo, existem grandes malogros no teatro que se transformaram grandes êxitos na ópera. E, portanto, eu já fiz vários espetáculos a brincar com esses clichês, precisamente com as cenas que correm mal. Porque nós, quando estamos a fazer cenas trágicas, temos que manter um certo distanciamento que o humor permite. Portanto, o humor, para mim, é uma espécie de tábua de salvação até para viver. Nos dias em que eu estou com menos humor, aquilo não corre bem. E mesmo para trabalhar, eu acho o humor fundamental, porque amacia a comunicação entre as pessoas, mantém-se um nível de respeito, um nível que é fundamental para um bom profissional, eu acho que seja que área for. Os grandes médicos têm sempre um bocado de sentido de humor quando falam de doenças trágicas que representam a morte, que representam... Normalmente mesmo. E, portanto, o humor é essencial para a vida humana, é um escape fundamental para tudo, portanto é essencial. Agora, acho que o risco é igual na tragédia e na comédia, e se cada um naquilo que faz tem sempre um risco. Isto é Quando sai bem, quando sai mal, é uma desgraça. Discordamos constantemente, portanto, Mas isso é bom. Tem a ver com as experiências de cada um. Então, e qual é o cuidado? Para além de sentar à meia-noite? Tantos. Não, nunca falaria em causa própria, mas para falar sobre Portugal... Mas pode falar outro que seja preferido. O tal canal é evidente, sim, sem dúvida nenhuma. Ainda gosto mais do Herman Enciclopédia, que é uns anos mais recente. E gosto muito mais do último a sair do Bruno Nogueira do que do Odisseia. Muito mais. Porque, pronto, este aqui, enfim, aqui está a falar disto, também é só uma opinião pessoal, achei o Odisseia extremamente onanista, e eu acho que os atos onanistas deviam ser praticados em privado, eles escusavam de ter filmado aquilo e mostrado. O último a sair, para mim, é genial. Para já, conseguir fazer uma sátira absolutamente contemporânea sobre a praga que nos aflige há vários anos, que são os reality shows. E, ao fazê-lo, ainda convencer centenas de milhares de pessoas durante semanas e semanas a fio que aquilo era real, é brilhante e eu, ainda por cima, parece-me inédito. Eu não conheço nenhum formato internacional que tenha conseguido fazer aquilo que eles conseguiram no último a sair, que era, portanto, um falso reality show. Nesse aspecto, acho que era um programa, evidentemente, que teve os seus momentos irregulares, pessoais, mas acho que o conceito foi plenamente atingido. A nível global, eu acho que caminhamos cada vez mais para, e ainda bem, um humor cada vez menos óbvio. O Ricky Gervais, inglês, iniciou uma tendência com a série Office e depois Extras, que se tem espalhado. Vemos isso em Modern Family, por exemplo, em uma série chamada Community, que é um humor que chega pelo constrangimento, não vai à procura da piada. Não está mais ou menos marcado na página no momento onde passa as pessoas não rirem e falhamos aqui. Não. É um humor de situação que coloca personagens em contextos cada vez mais embaraçantes, e é desse desconforto que nós vamos buscar o nosso entretenimento. Eu acho o género utilizado é o mockumentary. Portanto, os programas são feitos como se estivessem a ser... É permanente ironia, não é? Eu acho que quase Mas para mim, a ironia para mim é uma ferramenta humorística. Devíamos, de facto, escolher ironistas e humoristas, mas acho que também é possível encaixá-los numa categoria lata. Eu não tenho respeito por... não consigo respeitar um humorista que não sabe usar a ironia. Começando pela auto. Aliás, só uma nota pessoal, vou chocar aqui, provavelmente, porque a malta nova gosta muito disto, mas eu acho que se vive em Portugal uma praga que dá pelo nome do humor negro, mas tem um ênfase no negro. Porque quase todo o humor negro que se faz em Portugal é apenas provocatório e chocante, e uma coisa que
provoca a seguinte reação em determinado público jovem. Ei, não acredito que ele disse aquilo. Não é tanto, sem dúvida nenhuma, que o humor deve ser provocatório, mas nem sempre a provocação é humorística. E eu tenho muita dificuldade em aceitar comediantes que não sejam alvo das suas próprias piadas em momento algum. Dou-vos só um exemplo oposto de um comediante britânico chamado Jimmy Carr, que vos desafio, quem não conhece, a procurar. O Jimmy Carr, para já, tem uma figura muito... Ele faz humor negro, ele tem uma figura muito peculiar. Fatinho e gravata, um ar inofensivo. E de cara, ele parece, de facto, um familiar do Roger Federer, que nasceu a ferros, no mínimo. E a primeira coisa que ele diz no seu espetáculo é: I know what you're thinking. Oh, look, a Down Syndrome Roger Federer. Arrasa-se a si próprio, e já com humor negro sobre si mesmo, e a partir daí tem um bocadinho de carta branca para dizer o que ele quiser. E depois, volta e meia, volta a auto-depreciar-se. Eu acho que falta isso no humor negro em Portugal. E pessoalmente não gosto de piadas de cancro e bebés mortos. E agora ainda hoje perdemos 2 minutos da cultura portuguesa, de certeza que já há uma novidade qualquer online. São coisas que me fazem ficar confusão. Mas que também, só para se dissertar um pouco filosoficamente, acho que tem a ver com uma era que eu vou mesmo chamar de banalidade do mal que nós vivemos nos dias. E vou dar exemplos. Os jornais online, quando aconteceu o que aconteceu no Charlie Hebdo, eu tenho um ritual de manhã, o meu cérebro demora pelo menos 1 hora a acordar, e o meu ritual é sentar-me com um copo de café e abrir os jornais online e começar a ver coisas. Mas o meu cérebro não está, de facto, a funcionar. E eu, num jornal online, conhecidíssimo, aparece-me um vídeo. Eu abri o vídeo sem ter lido bem aquilo que era. E era um vídeo onde se viam os terroristas que cometeram aquele ato hediondo do Charlie Hebdo a assassinarem uma polícia de bicicleta, que já está a cair no chão e passam por ele e executam. E eu fiquei... não vomitei por acaso, posso bem dizer que me senti violentado, eu não queria ver aquilo, não percebo o interesse de ver aquilo, e isto está-se a tornar extraordinariamente banal. Eu desafio-vos. As pessoas veem em direto, veem as mortes em direto, veem violações em direto, acham tudo normal. Vocês podem ver, por exemplo, no Correio da Manhã, e não é só o Correio da Manhã, até o DN já veio tendo isto, Sim. online. Mas notícias estão abaixo do lixo. Dia sim, dia não, um jornal online, dia sim, dia não, às vezes dia sim, tem uma coisa deste género. Rapaz deu um mergulho de penhasco com 25 metros e morreu na queda. Veja o vídeo. Eu não quero ver snuff movies. Não quero dizer. Acho que nenhum de nós teve essa educação, essa formação. É um apelo ao voyeurismo. E então o que é que acontece? O mal está-se a tornar banal. O mal está-se a tornar banal. Eu vi recentemente, para dar um exemplo de como as coisas eram ao contrário, vi recentemente um extraordinário comentário chamado The Rise and Fall of the Third Reich, do terceiro Reich, no Odisseia, talvez. Ou National Geographic, enfim, não é que E no último episódio, este documentário, que tem poucos episódios, para já tem um ângulo extraordinário, que é feito exclusivamente com recurso a imagens captadas na altura por vídeos amadores em Super 8 e até tecnologias mais antigas, de pessoas que viveram aquela época, fossem soldados dos aliados ou nazis, ou judeus, ou nazis mais simpáticos, nazis menos simpáticos, alemães que nem sequer estavam a perceber bem o que estava a acontecer. E no último episódio, isto é o clímax do documentário, como vocês sabem, os primeiros a descobrir os campos de concentração foram os americanos. Os americanos são os últimos a entrar na Segunda Guerra Mundial, são fundamentais no dia D, etc. E são os primeiros a descobrir o primeiro campo de concentração. E um soldado que tinha uma câmera, filmou o que eles decidiram fazer. Eles ficaram tão chocados com o que encontraram, que obrigaram a população, e depois começaram a fazer isto em vários campos de concentração contíguos, obrigaram os alemães que viviam ali ao pé, a 2, 3, 5 quilómetros daquele campo de concentração, as pessoas comuns da Alemanha, a irem ver, vejam o que vocês deixaram acontecer. Vocês deixaram isto acontecer ao vosso lado. E depois ver estas imagens com a reação das pessoas que estão, não é, do lado errado desta história e que nós conseguimos identificar-nos com elas, são pessoas que de repente choram, repitam, que estão voltadas com o privado, mas que de facto deixaram aquilo acontecer. Daí para cá, e cada vez mais progressivamente, isto banalizou-se. Nós hoje em dia vemos mortos à hora de jantar, se for possível. O que aconteceu em Nice foi repetido até à náusea, um caminhão a esmagar centenas de pessoas. Aliás, o terrorismo baseia e acho que isto acaba por se refletir em quem faz.
humorismo assenta nessa forma. Depois quem cria também, isto fala do humor, como tem em todas as áreas, quem cria também já. É como se tudo fossem avatares, não fosse realidade. Ainda por cima, irrita-me, eu vi um comediante português muito conhecido tentar, ainda por cima, calçar os sapatos dos defuntos. Quando aconteceu a história do Charlie Hebdo, fez um post muito indignado, eu estou com estes heróis, porque eu sei o que é ser censurado das minhas piadas. Pá, vou mesmo para o outro lado para não dizer um palavrão aqui, mas tu estás a comparar, seja o que for, que te aconteceu em Portugal, um trabalhinho que eventualmente tenhas perdido num canal jornalista, com seres metralhado no sítio onde tu trabalhas por uma coisa que fizeste com um lápis. Quer dizer, calçar os sapatos dos defuntos, para mim, é particularmente chocante. Entusiasmei um bocado, peço desculpa. No verão. Ou se calhar ali fazer uma extraordinária. Vamos voltar ao humor. E já agora dá uma referência para... Eu não conheço nada, nem percebo nada de televisão. Do meu ponto de vista, aquilo que aqui foi dito, o tal canal era um programa do que me recordo de esperar e de querer ver resultadamente. Para não falar dos portugueses, acho que os gatos brasileiros, acho que têm análises muito interessantes e às vezes muito subtis. Agora, os programas de humor que ainda hoje me recordo não são portugueses, um era o Alô Alô, para mim, e outro era o Yes Minister. São dois programas. O Alô Alô, para mim, ainda era particularmente interessante. E justamente por isso, não é? Pela capacidade. O Alô Alô até se passa durante a ocupação francesa pelos alemães. Portanto, é uma situação particularmente trágica, dolorosa em muitos aspectos, mas realmente o universo criado naquele café, um cafezinho, não é, do Ranier, com a mulher que canta horrivelmente mal e que obriga os oficiais da SS a porem o queijo no ouvido para não ouvir. Aquele sentido sempre muito doce ou melífluo mesmo com que ela trata o marido, que não me diga nenhuma e que está sempre a pensar nas empregadas, não é? Que quer. Ela, que aliás é uma extraordinária atriz, devo dizer, é extraordinária atriz, mas que na verdade faz o papel de uma dançarina e uma cancionista terrível. A questão das obras de arte, não é? Toda a questão do surrupiar das obras de arte, do roubo das obras de arte, exatamente, da Fallen Madonna do Big o que, como vê, é uma piada picante, daquelas assim, mais básicas, mas aplicada num contexto extraordinariamente inteligente, de forma que a pessoa não fica a pensar de facto nas linguísticas, mas fica a pensar em todo o contexto. E chega a todos os públicos. A questão do R. Flick, não é o R. Flick, que é o homem da SS, extraordinariamente, não é? Que aliás é custo, o que é já de si uma ironia extraordinária perante o diário a superioridade da raça, não é? Depois o próprio aspecto mecanizado do erotismo entre a alga e o R. Eu de facto aquilo acho uma coisa extraordinária, mas acho que estes são os textos, enfim, as séries que me particularmente interessam. Mas, por exemplo, a cena aqui contada da pistola, acho que é absolutamente extraordinária. E o humor, entre o humor e a ironia, há realmente diferenças que é preciso estabelecer. Ou seja, por exemplo, a tragédia tem imensa ironia. Se nós vimos uma tragédia que todos nós conhecemos, como por exemplo o Rei Eddie, que aliás era bom se as pessoas jovens aqui que não conhecem passassem a conhecer, porque faz parte da bagagem absolutamente normal de um aluno universitário qualquer, sem o curso, mas o Rei Eddie é uma tragédia cheia de ironia. O facto de Eddie
querer sair de Corinto para não matar o pai e casar com a mãe. E justamente nessa intenção, fazer. É a ironia do destino. É uma ironia enorme, não é? Quer dizer, e isso é. Agora, há para mim, talvez, uma coisa que eu gostava de. O resto eu aprecio imenso essas cenas. Há um programa televisivo de humor, ou houve um documentário que me ri muito também, e que era sobre ópera, justamente. Sim, a ópera presta-se às maiores E piadas. tinha imensos episódios engraçados. Imensos episódios engraçados quando alguma coisa falhava. Sei lá, por exemplo, recordo-me de uma. Da Tosca. Da Tosca. por Cai no exemplo. colchão e ela era muito gorda e aquilo Sai do colchão e ela ela mata-se no aparece. final. Ela retira-se do Castelo Sant'Angelo. Portanto, se a senhora vir acima, a obra Atira-se. Tosca davanti a Dio e atira-se. Já viu mesmo? às vezes. Para protegerem a casa da Tosca, não é? Puseram uns colchões. Mas como aquilo ficou demasiado elástico, ela aparece. Então, qualquer barraca, qualquer coisa que não está bem pensada numa tragédia, vira logo comédia. É como também no coro, naquele programa contavam uma cena também extraordinária do maestro do coro. Normalmente os elementos do coro não têm muita vocação dramática e, na verdade, desculpa, isto deve ser um tipo que me vem das aulas. Eu, na verdade, quando sinto que há uma espécie de desvio, tenho esta reação quase mecânica. Estava eu a dizer que normalmente os elementos do coro não são muito hábeis dramaticamente. E então, Os coros da operação. mas Mas aquilo os não outros era. eram as ilhas também. Eram as ilhas. Não é que o maestro do coro ficou de fora, atrás da cortina, e ia indicando, conforme o coro cantava, ia indicando o gesto que ele devia fazer. meu Deus. Acontece, porém, que logo o primeiro elemento do coro tinha uma camisa demasiado justa e o botão abriu-se. Então, numa cena dramática, aparece a barriga do senhor com imensos pelos. E o maestro do coro, na verdade, ao olhar aquilo, só fez um sinal. E o coro todo. Ele disse: não, não. Esse é o Não é isto. Ai, todo para baixo. Esse é um clássico. É um clássico. Agora, há um aspecto também, talvez mais sério, que eu gostava aqui de referir, que é o seguinte: a definição tradicional, de acordo com a qual se distingue a tragédia da comédia, que foi um assunto que ocupou muito os pensadores já antigos, era esta. A tragédia imita os homens melhores do que nós somos, os homens superiores, um estatuto de alguma forma superior. A comédia imita-os abaixo do que nós somos. O que me parece que hoje corremos o risco, sobretudo com estas capacidades de meios de comunicação de massas, etc., é de pormos a média demasiado baixa. E por isso, quando se faz comédia, um dos riscos que se corre, suponho eu pelo menos sentiria isso, é para provocar essa vileza engraçada, desce. E isso transforma o humor, de facto, numa espécie de buçabilidade que não tem nada a ver uma coisa com outra, não é? Como, aliás, se diz. Mas o ser humano também tem esse lado. O ser humano também é emoção, não é? Tem esse lado. Portanto, vai sempre haver algo mais fácil que vai ser aproveitar desse lado, não é? Agora, certamente que, mas não os é. humoristas inteligentes pegam nessa personalidade e levam na Ora bem, mar. mas é isso. Mas isso depende da inteligência do artista, do humorista, do médico. Um grande amigo meu, que é comediante, tem um desabafo que eu acho maravilhoso, que é: o gajo mata-se a ler e a escrever, a pensar em formas originais de divertir as pessoas. E se de repente alguém nesta sala der um pum, está toda a gente Isso é a um clássico. Desde que nascemos até que morremos, não é? Sempre divertido.
ver, eu não é preciso participar da administração. Então, se vocês terminam aqui super elegante, gira, tal, de repente só passa assim uma rajada. Quero ver quem é que não sabe andar. Mas sim, eu percebo. Não só não há... Tenho certeza que nunca foste a casa bem, fico bem claro. Olha, não só não acho particularmente grave, como não me parece bom caminho salientarmos ou sublinharmos que somos iguais nas nossas necessidades básicas. Também, isso é o básico, mas o humor é tão elevado quanto a melhor do estrangeiro e acredito que não acharia graça. E então, programado, acharia mesmo de faltíssima de gosto. Não, programado. Programado era uma desgraça. Mas repara, Mas é verdade. não me parece particularmente engraçado, desculpe. Imagino quando Cavaco Silva, no pleno discurso de 10 de junho. Eu acho que nem com ele eu conseguia rir com isso. Eu acho que era a primeira vez que ia rir com ele. Como vocês veem, é muito complicado, é muito difícil chegar a um consenso sobre a questão do humor, não é? E um bocadinho pensar o que é que nos faz rir. Porque se calhar cada um de nós há muitas diferentes que nos fazem rir. E, exatamente, não é? Aliás, e eu acho que o cuidado, que é um bocadinho aquilo que nós temos estado a falar aqui, é que o cuidado que nos faz fazer uma graça e tentar, para que se riam mais, baixar um bocadinho, ou seja, ir a essa possibilidade, acho que é uma coisa que nós devemos fugir, não é? Que se deve fugir a essa tentativa de baixar sempre, ou seja, tentar sorrir. Acho que creio que é um bocadinho disso que é o importante, não é? Acho que... Isso é muito importante. Em certa altura vem cá um realizador que agora escapa de novo, um realizador português, eu tinha visto o filme, que era um filme que se passava numa casa de Alderno, na Beira, e que tinha a ver com a Ifigénia e a... que aliás eram os filhos e que veio cá. E eu apreciei muito o filme, vi o filme, apreciei o filme e ele, a dada altura da conversa, justamente a questão focou-se nisso. E havia entre nós uma causa, é que ele empenhava-se continuamente a mostrar a podridão do homem. Eu, ao contrário, justamente, não há dia que passe em que não me procure, aceitando essa base, não é? Que não procure aquilo que estava a dizer como elevar. Não há um dia, isso penso que seria um caminho, não há um dia que passe em que não nos procuremos elevar-nos ao chão. Não tem que nos acender, não tem que nos acender. As coisas incríveis que também há na vida e na humanidade, não é? Há coisas extraordinárias. A vida é em si uma coisa extraordinária, uma aventura extraordinária. Eu acho que isso requer também uma espécie de ascetismo e de capacidade para olharmos para além e olharmos para além do risco. O humor é bonito. Sim. Eu tinha mais uma questão, mas acho que nesta altura, e como já estivemos aqui, a questão que eu gostava que dissessem, se fossem um bocadinho rápidos, que era também se houver alguma questão que eu gostava que vocês também participassem, era um bocadinho, nós estivemos a falar dos programas de humor, mas e o humor dos programas, não é? Um bocadinho como aquele programa de ópera que o professor falou e também o próprio programa da Eu nunca fui por ali, eu nunca fui, por exemplo, no programa, no Super Vivo, eu podia ter... Creio que o programa de história e o que também era um bocadinho, tinha um bocadinho esse lado, não é? Diz respeito ao TV, é o projeto da minha vida. Eu acho que podiam falar um bocadinho dessa questão, como é que veem o humor dos programas sem ser programas de humor, se é possível o humor. Começo já porque vou ser rápido. É desconsiderado, não há outra forma de dizer isto. É desconsiderado e muito provavelmente, como o professor aqui já referiu, a parte sobre a comédia perdeu-se, a parte grega sobre a comédia não chegou aos nossos tempos.
pensem só nisto. Pensem nos Oscars, para falar de uma coisa extraordinariamente comercial, que supostamente celebra os melhores filmes, os melhores atores do ano. Quando é que vocês conseguem recordar um comediante, uma comediante que tenha ganho o melhor ator ou melhor atriz? Nunca, ou quando fizeram um papel dito sério, e revelaram-se de um papel sério. Ou um filme cómico ganhar melhor filme. Contam-se pelos dedos de uma mão em 80 edições. Há uma desconsideração. Ganha o melhor filme estrangeiro, é verdade, é uma das raríssimas exceções. Há uma... Aí está, esse homem consegue isso muito bem, Roberto Benigni. Há uma desconsideração. Normalmente, basicamente, eu digo isto de forma carinhosa. Prefiro 1000 vezes fazer o que faço hoje do que ser advogado. Mas normalmente o que acontece é que se corre bem. Dou-vos um exemplo: o Contra-Informação. O Contra-Informação, um programa que durou 10 anos. Também era fantástico. Era um programa de sátira política. Então não era hilariante, olha também que te lembraste. Eu não me lembrei. Que de facto era extraordinário. Era engraçadíssimo. Esse É uma referência também. Pronto, esse também está. O poder político, que era o alvo da sátira, abominava o programa até perceberem, espera, as pessoas gostam, isto torna popular. Eu identificava com o programa, então, ao fim de 2, 3 anos, começaram a adorar aparecer ao lado dos seus bonecos. Adoravam tirar fotografias ao lado dos bonecos. Perto do fim do Contra-Informação, cometeu-se um erro. As pessoas que escreviam eram brilhantes, cometeram um erro, escreviam aquilo todos os dias e tinham uma informação factual errada sobre uma determinada polémica política daquela altura que agora não interessa. Caiu-lhes toda a gente em cima. Isto é um bocado assim, o comediante, e eu digo isto com um carinho, nós somos basicamente uma versão 2.0 do pouco da corte medieval. Portanto, o poder consegue-se rir contigo até ao momento em que te corta a cabeça. A grande vantagem é que hoje em dia já não nos cortam a cabeça literalmente, podem cortá-la no sentido figurativo. Há um bocado esta coisa de o comediante é um bocadinho um adultateado que vai sendo tolerado enquanto nós nos rimos com ele, até o momento em que ele diz qualquer coisa sobre nós, ou tem um dia mau e então estás no chão, cai toda a gente em cima. Mas faz parte, são os chamados occupational hazards, são ossos do ofício. Tem mais ou menos rápido. A minha experiência, por acaso, foi diferente, porque eu sou uma pessoa que... Eu sou divertida, de uma forma geral, e trabalho sobre uma matéria, gosto, nem faço nem faço grande esforço, eu nem penso muito, digo as coisas e as pessoas começam-se a rir. Mas também não sei, tem a ver com a minha forma de comunicar, eu não sou humorista, não tem nada a ver, eu sou cantora. Fico bem claro, há muitas pessoas que acham, desculpa interromper-te, que as pessoas que são hoje comediantes eram os parecidos da turma. Muito raramente. Muito raramente mesmo. Até a regra geral, pessoas extremamente tímidas. Sim, mas isso também os atores. Há grandes atores que as pessoas são e são as pessoas e cantores de ópera também são super tímidos e fora do palco ninguém dá nada e de repente no palco transfiguram-se. Mas o que eu estava a dizer é que eu trouxe para o programa e foi uma coisa difícil que eu podia ter perdido logo nas primeiras sessões em que fui filmada. Foi a minha espontaneidade e a minha vontade de comunicar com as pessoas e a minha vontade de falar da ópera e de falar de uma maneira que é a minha maneira, não sei outra e não estou interessada em ter outra, que é uma maneira de as apaixonar tal como eu me apaixonei pela ópera. E claro que eu apaixonei por tudo que a ópera me trouxe, desde o lado emocional e trágico, claro que é aquele que cativa, que é a dor, mas eu tenho uma catarse e de facto lava a alma. Mas as grandes óperas e as grandes tragédias acabam sempre por ter momentos de distensão e momentos de humor. E um grande mestre que faz isso muito bem é, por exemplo, o Puccini. Não sei se já ouviram falar, que é um compositor que faz daquelas óperas que uma pessoa, meu Deus, tem que levar tipo 10 lenços de papel que se mata a chorar, que ele é um mestre de fazer chorar. Ele sabe exatamente como tirar o máximo de emoção do público. E uma das formas que ele utiliza, que é muito eficaz, é antes de um momento emocional arrasador, colocar um momento super descontraído em que estão todos a divertir-se em cena. Um momento de humor. Aí a tragédia é absolutamente avassaladora. E ele fazia isso muito bem. E portanto eu no meu programa acabei por querer trazer a ópera às pessoas, trazer as personagens, as histórias, a paixão da ópera, sempre com uma certa leveza que o humor de uma forma geral traz.
sem estar a fazer piadas, sem estar a colocar, por acaso não calhou a pôr imagens de cantoras a cair, porque isso já não me interessava. Não me interessava ir por aí, porque isso é fácil, alguém que cai dá logo vontade de rir, ou uma cena que sai mal dá logo vontade de rir, isso é um clássico, não é? E não era dessa forma que eu queria divulgar. Não quer dizer que eu um dia destes não me apeteça pôr assim umas cenas de uns azares que acontecem a todos os profissionais e é sempre super hilariante. Mas de facto esse humor foi muito, e logo a forma como eu criei as rúbricas, o nome que eu lhes dei, portanto o humor está presente, e depois claro há as óperas que são óperas bonitas, que são óperas que são comédias, claro que as explorei de uma forma mais divertida do que as tragédias, não pretendi ridicularizar algo que pretendia ser verdadeiro e profundo, porque isso era destruir a matéria essencial e uma pessoa não faz isso por respeito e por inteligência. Lá está, também é fácil destruir uma coisa que é dramática e que é trágica, é muito fácil destruí-la mandando uma graçola ou duas. Lá está, isso é fácil, isso não interessa. E foi muito bem aceita no fundo, essa frescura, essa leveza que eu trouxe a uma matéria que supostamente é tão séria como a ópera, não é? Também das grandes tragédias e que tem temas tão... geralmente morrem todos os personagens e sempre das formas assim mais trágicas. Portanto, correu muito bem. Agora, há sempre pessoas que gostam, outras que não gostam. Eu tenho a impressão que esta nova direção da RTP2 quer programas de ópera mais sérios e eu vou ter que viver com isso. Mas eu não vou mudar a minha maneira, porque é a minha, eu não sei outra. Eu nunca fiz muito programa. Não tenho nada a dizer. E não me vejo a fazer. Mas é super divertido, não há super vida. É o meu lado. Agora, é assim, esta questão do humor que nos tem feito trabalhar, com a qual nós tivemos a conviver este último mês, não é? Fez-nos realmente sentir todos esses aspectos que vocês falaram, que têm muito a ver com os textos e com a própria passagem dos textos para o formato audiovisual. Eles também implica algumas estratégias narrativas e depois perceber um bocadinho a importância da cultura quando se faz humor. Porque um dos problemas que nós também sentimos relativamente à Odisseia, por exemplo, é que o que nós sentimos é que havia muito pouco conhecimento do texto, então tentou-se fazer uma abordagem, pensando que se estava a aprofundar, fazer uma abordagem um bocadinho mais superficial e que depois não resulta, não é? Depois acaba por não resultar. Um bocadinho naquele aspecto que o professor José Pedro Serra fala muito, que são as chaves interpretativas, não é? Que nos permitem identificar aquilo que está a acontecer. Se nós não soubermos, não há referências em si, não vai acontecer, nunca nos vamos ligar àquilo que não estamos a perceber nada do que está a acontecer. E como também o humor, como se falava aqui, não era completamente humor, era ironia. Por outro lado, também um dos aspectos que se viu era que aquilo era para um grupo muito fechado, não é? Portanto, não era qualquer coisa de muito abrangente e dificultou também. Tinha uma mensagem que também não era nada clara. A sensação que eu tenho, peço desculpa, eu às vezes vejo certas peças de teatro hoje em dia que eu estou alérgica, eu achei muito arrogante aquilo que eu vi. Aquelas poucas imagens que eu vi, achei um texto altamente arrogante, supostamente a passar por um pseudo-intelectual que faz referências, chama-se Odisseia, portanto tem pretensões, meu Deus, falar o nome da Odisseia. Eu tenho muita pena, mas eu só com aquelas imagens não me tenho a ver a sério. E estas coisas é mesmo assim, uma pessoa, o primeiro impacto, a primeira mensagem, são coisas profundamente bem feitas, que podem fazer referências aos ícones da nossa cultura, como por exemplo a Odisseia e outras tragédias e epopeias absolutamente extraordinárias. Uma pessoa, se quiser, pode destruir os Lusíadas, pode destruir qualquer coisa. Hoje em dia tudo é possível, os direitos autorais já passaram a realidade e, portanto, hoje em dia fazem-se grandes assassinatos que até são importantes para uma pessoa ver que não é esse o caminho. Portanto, alguém tem que o fazer para uma pessoa ver que não é esse o caminho. Agora, tenho muita pena, mas podiam-se fazer coisas com a Odisseia muito mais interessantes. Só naqueles poucos minutos que eu vi, eu não queria ver mais, até porque me senti quase ofendida, porque a Odisseia é uma obra extraordinária. Portanto, tem que ser um grande humorista a pegar uma obra com este calibre, não pode ser um qualquer, quer ser engraçadoso, um pseudo-intelectual. Portanto, vamos buscar ter respeito pelos grandes clássicos, acho eu. Não sei se o professor quer dizer alguma coisa. Agora já não concordo. Também não gosto e não gosto dos mesmos motivos, mas acho que os grandes clássicos não estão
fora de... Não percebeste o que eu disse. Eu achei que tem que ser um humorista. Mas o Bruno Nogueira Tem que ser inteligente e é tem que ser... um extraordinário humorista e é muito Mas eu não vi o resto. como provou no Tudo que Sai, na TSF, Eu não todos os vi, dias, eu não vi. e no último a sair, por acaso, mas lá está, isto é um bocadinho o que eu estava a dizer há bocadinho. O comediante de repente Mas eu não falha vi e leva naquela... a tremendo. Não, mas tu gostaste daquele bocadinho que estão Não, o texto pode ser, mas para mim há um valor intrínseco em cada coisa. Mas, Eu acho geniais outras coisas que o Bruno faz. Claro, mas eu não estou a falar do Bruno, eu estou a falar daquilo que eu vi ali. Percebes? Ele não estava ali. Mas voltando um bocadinho, e isso é interessante, foi um dos fatores que nos fez escolher, não é? Quando nos fez escolher o terceiro, foi precisamente isso. Como é que se tenta trabalhar um texto, se tenta uma abordagem que pode ser interessante, se podia recriar um bocadinho, e como é que por diversos, porque é que falhou, não é? É um bocadinho isso que nós também vamos tentar perceber porque falhou. Tem a ver um bocadinho com esse pouco número do texto, esse ir para alguns caminhos que são mais fáceis e que, por vezes, complicam a chegada ao público, não é? Portanto, é um bocadinho esse, e por isso é que nós também o escolhemos, porque achamos que é paradigmático de um tipo de humor que se faz agora. E é curioso, porque isto vai na sequência do Última Saída, não é? Em que estávamos todos à espera de um grande momento, não é? E o que... Mas, atenção, é preciso também dar valor ao facto do Bruno e da sua equipa, que são os mesmos criadores do Última Saída, terem tentado fazer uma coisa completamente diferente. Exato. Isso é muito louvável, ficar a fazer a mesma coisa a vida toda. E há pessoas que gostam imenso gostaram imenso do Odisseia. Eu acho que também gostaram imenso, porque há uma coisa muito portuguesa que é não percebi, deve ser genial. E não quero que as pessoas achem que eu sou Se burro. calhar adoram o Bruno. Mas Não é? eu não vejo como. Não acho que seja muito. Uma referência. Não, como é que eu ia dizer? Eu acho que até o Shakespeare tem umas peças um bocadinho maneiras. E isso não significa. Não significa. Mas, pois, o Shakespeare era a Maria da Rua Pinto da sua época. Isso, que horror! A nível da comercial. Está bem, mas o êxito Eu adoro Shakespeare. depois, ou talvez a grandiosidade. Eu estou só a dizer, eu acho que Está a provocar. Pois está. eu acho que não há intocáveis, acho que não há. Sim, mas não haver intocáveis não é comparar a Belo Vinho. Também acho, pelo amor de Deus. A nível da êxito comercial. Mas isso a nível de êxito comercial, o Ana Leite não tem muito mais êxito. Foi um momento de provocação só para suscitar. Bem, Eu acho que na altura em que o Shakespeare era jovem, se calhar as pessoas não olhavam para ele como Shakespeare. Claro. Mas isso Isso é outra, isso é fazer assim, está tudo misturado. O trigo e o joio está misturado, o tempo é que depois separa. Mas pronto, podia dizer Marco bem. bem, acho que é a altura, eu não sei se a pessoa quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que neste momento, e antes de vocês se decidirem ir embora, se têm alguma questão que queiram colocar, qualquer um dos elementos. As coisas simples, a existência de Deus e. Nada disso para cima. Acho que este é o momento, não é, de vocês colocarem alguma questão. Só Muito rapidamente, foi algo que eu acho que foi verdade importante. Eu sou uma obra que nasce em 18 e é algo que se permanente. Portanto, eu acho que tem muita. É uma vertente do humor que tem muito potencial para crescer, que é o humor enquanto arma. Porque sempre se falou nisto, nós sempre falamos também nas escolas, contextos vários, e a verdade é que nas suas vertentes mais variadas, o humor sempre foi usado para pôr em causa. São dogmas, aquilo que nos irrita, lá está o que eu falar, mas não é só em momentos de crise, em momentos de medo, ou em momentos inesperados, ou lá está, algo brejeiro, que nos irrita. Portanto, até que forma é que podemos realmente utilizar o humor como arma para atingir algo novo, algo diferente, algo que ambiciamos,
mas que não temos talvez coragem para fazer uma postura séria para o atingir. Vou-te dar exemplos do sítio onde eu acho que exatamente o que acabaste de dizer funciona melhor. John Oliver, Jon Stewart, Stephen Colbert, artífices de uma nova vaga consumada na máxima recente. Antigamente costumávamos rir com os comediantes e ouvir os políticos. Hoje rimos com os políticos e ouvimos os comediantes. E o ponto da cor sempre foi em Portugal, contra mim falo, contra o meu meio de falo, em Portugal isto ainda somos um bocado de pau e circo. Acho que já fomos mais incómodos e acho que podemos voltar a ser. Mas acho que do outro lado do Atlântico, onde também a percepção das coisas é muito mais... O político americano percebeu muito mais cedo que tinha a ganhar em ser, ou tentar parecer um mero mortal. O John McCain, prisioneiro de guerra, republicano, carismático, fez um sketch vestido de travesti no Saturday Night Live. O Giuliani, outro republicano, mesma coisa. O Barack Obama foi mais vezes ao Family Show que o Brad Pitt, se calhar. Em Portugal, isto já começa a melhorar um bocadinho. Durante os anos 90, todos um político só ia a um programa de humor para lhe ser lambido de alteração. E hoje em dia eles já começam a perceber que têm a ganhar em exporem-se um pouco exporem-se à provocação. Isso aproxima-os das pessoas. Mas acho que o humor, acho que Portugal, a comédia em Portugal ainda está um bocadinho longe da perfeição enquanto arma. Querem acrescentar, Catarina? Eu acho que nós todos na nossa vida diária podemos utilizar o humor como arma, porque de facto é uma forma de criticar e uma forma de mostrar ao outro as nossas ideias sem ter que estar em confronto direto. O português então tem muita dificuldade em confronto direto e dizer discordo completamente, pessoa vê isso muitas vezes nas conferências, há muita... Porque assim, embora nós discordamos, somos todos amigos. O diálogo e a discórdia é que faz com que surjam novas ideias e que surjam pontos de vista que têm que ir para a frente, que sejam violentos, que vão para a frente. E o humor é uma grande arma na nossa vida diária, a todos os níveis, a nível profissional, a nível privado, e portanto, não é também usá-la à torta e a direito por dar cá aquela palha, mas de facto tem imensa força e eu acho que uma pessoa tem que utilizá-la, para além dos profissionais do humor. Mas... Eu gostava de colocar uma dúvida ao Bolinha, que já acompanho desde a época dos pastéis de nada. Como? Ou seja, queria-te agradecer já agora por me teres apresentado ao humor, ao GEL, que é um nome incontornável do humor em Portugal, apesar de não ser reconhecido também. Mas pronto, já tive a oportunidade de privar com outro elemento do 5 para a meia-noite e tive uma conversa muito rápida com ele, encontrei-o num supermercado e gosto bastante da tua marca, que estás a lançar, já te conhecia também de outro programa, não vou dizer que foi em questão, e a pessoa disse-me no 5 para a meia-noite não tenho liberdade de dizer o que eu quero. E disse que não se divertia da mesma maneira. Porquê que estamos num Estado de Direito e democracia e na Antena e na RTP1 não podemos mostrar todo o tipo de humor? O que acontece é excelente, que eu não posso responder por ele, até porque não sei que ele é e mesmo o Celeste não respondia. Diria, em primeiro lugar, diria o seguinte: se ele não se sentia livre, punha o lugar à disposição, e em segundo lugar, e decorrente disso, foi isso que eu fiz quando tive essa sensação. Mas as pessoas não fazem isso. Eu ia na minha 10ª temporada e de repente, juro, desabafo para vocês, um belo dia estava atrás da porta, aquela porta que se abre para nós entrarmos, e pela primeira vez em 6 anos, juro que tive o seguinte pensamento: vou fazer isto por dinheiro. E uma hora depois estava tristíssimo devido àquele pensamento. Não quis fazer mais. Agora, passado um ano, desafiaram por uma coisa completamente diferente e hoje, literalmente daqui a nada, vou fazê-lo pela segunda vez, ainda estou também a tentar perceber, consigo, e tenho espaço, preciso de pelo menos um mês para correr alguns riscos. Se perceber que não dá, vou-me embora, felizmente faço outras coisas. Tenho um filho, mas está no México, tem 16 anos, não vou vir, portanto está-se bem. Mas é assim, no Estado de Direito nunca podes fazer tudo o que queres, e também por um lado ainda bem. Também é bom que haja um bocado de ordem na barraca, salvo seja. Mas uma pessoa tem que estar sempre com cuidado, mesmo quando está a trabalhar com humor, uma pessoa pensa, o humorista pode fazer tudo o que quer. Não, ninguém pode fazer
só o que é que quer, ainda por cima quando há um formato, há dinheiro envolvido, quem é que paga o programa, pode não gostar daquela farsola, está na próxima série a dizer, aquele gajo não pode dizer essas coisas. Nós estamos uma vida inteira a dizer que o sistema de ensino está podre, que temos um sistema de linha de montagem e depois parece que não gostamos da diversidade. Basicamente, É verdade, é verdade. É verdade, e o sistema de ensino, de facto, nunca muda. Mais alguma questão que queiram colocar? Vou sempre a levar, nunca muda. Bem, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Eu queria só dizer que adorei, do fundo do coração, e acho que, como a Catarina disse, foi super interessante termos convidado muitas vezes cá exposições. Claro. E normalmente, as poucas vezes que alguém tem ideia peregrina de me convidar para falar em sítios sérios, há uma certa concordância reduzida, e isto foi para mim de longe o painel mais E mais, a atenção na sala. Por exemplo, eu vejo isso em todos os encontros internacionais, tudo muito calado na plateia. Pois, então aqui em Portugal é aflitivo. Se alguém da plateia é contra qualquer coisa e diz que querem logo calá-lo, querem logo que ele se vá embora da sala. Eu não estou a falar daqueles tipos que vão boicotar as conferências. Estou a falar de uma pessoa que tem um ponto de vista completamente diferente e que fica chocada, por exemplo, com alguém que acabou de fazer uma afirmação na mesa. E isso parece mal cá em Portugal. E não pode ser. As pessoas estão a ouvir, a pessoa que está a falar aqui pode dizer qualquer coisa que agrida, que ofenda, que vá completamente contra aquilo que a pessoa está na plateia. A pessoa tem o direito de o dizer, sem ser logo confrontada, mas como é que tu te atreves a... Não, a pessoa tem que dizer e digam sempre, que isso é muito importante, porque depois o mundo castiga quem tem voz diferente, mas precisa dessas vozes diferentes, precisa delas. E, portanto, temos pena, se não gostarem, temos pena, vocês dizem a mesma coisa que sentem e devem dizer. E o professor, relativamente à voz diferente, Hoje eu aqui não tem a voz deles, e a nossa voz é sempre diferente dos outros. mas isso não vejo nisso nenhum. Claro. Não vejo nenhum inconveniente. A minha preocupação como professor, que aliás eu sou com muito gosto e com plena convicção, eu não sou professor do ensino liceu, do ensino secundário, apesar de respeitar imenso, mas esse professor faz um papel importantíssimo, tem um papel absolutamente decisivo, e a minha única preocupação era fazer com que muitos destas pessoas jovens que aqui estão pudessem ter acesso a um conjunto de instrumentos que lhe permitam explorar o real de uma maneira mais profunda. Porque a questão básica é esta, e isso eles por vezes não terão consciência, mas a questão básica é esta, é que aquilo que lhes é transmitido corresponde a uma espécie de alargamento de uma escala. Quem quiser tocar uma sonata numa única escala não pode fazer. Não é. A vida não é só um acordo. E, portanto, os instrumentos que nós lhes damos não é para desdizerem a realidade deles. Não é para irem contra os seus amores e os namoros. É exatamente o contrário. É para que se lhes avive a possibilidade de os viverem melhor. É para que deixem de ser surdos a músicas de que eles próprios gostarão. Ninguém quer, eu pelo menos junto ao filho, ninguém quer viver por ele. Ninguém quer substituir-se à aventura da vida dele. Mas há uma surdez que pode ser muito perigosa em termos de fertilidade deles próprios, dos alunos, de nós próprios, quando nos tornamos. É de nós próprios também, não é dos outros. E, de facto, para mim, a aprendizagem é como uma espécie de crescimento de uma árvore. É preciso permitir e dar condições para que os ramos cresçam para todos os lados. E isso é o que a cultura é, ou deve ser. Se assim não for, nós, em vez de estarmos a lecionar, estamos a mutilar. Estamos, de facto, a cultura, às vezes parece que é uma coisa externa, mas não, a cultura é a nossa identidade, é a nossa matriz, e quanto mais fundo uma pessoa for a essa matriz que é ultra rica,
mais consegue avançar e também conhecer-se a si próprio. E, por exemplo, agora com as novas tecnologias, não se fiquem só pelas novas tecnologias, procurem muitas outras coisas fora da net. A sério. A net é um mar muito interessante, mas é um mar muito superficial. Entram, dão um mergulho assim muito superficial, querem conhecer outras coisas, saiam, vão à procura das coisas reais, das coisas como são na vida real. A net é um instrumento fantástico, mas eu vejo, sei lá, tenho acesso a coisas que vocês não imaginam. Eu, para ler um livro sobre música clássica, olha, foi um bocadinho graças a isso que eu sei línguas, eu falo 5 línguas, mas também tenho facilidade, sou cantora. Os cantores de ópera normalmente têm uma facilidade enorme para as línguas. Eu falo 5 línguas fluentemente, escrevo, agora estou a aprender russo. A mecânica das línguas é algo que nós treinamos inconscientemente e, portanto, é relativamente fácil. Mas eu, para conseguir ler um livro e ter acesso à informação sobre a vida dos compositores, das obras, eu tinha de saber francês, porque não havia nada traduzido e não havia hoje em dia, nem que seja a Wikipédia, uma pessoa sabe mais ou menos o que é. Mais ou menos. E não havia nada disso. Eu queria uma partitura. Eu tinha de gastar 100 euros para poder ter a partitura, porque por cima cá em Portugal não havia uma única biblioteca, ao contrário das universidades noutros países, que os estudantes podiam levar as partituras para casa e havia bibliotecas. Portanto, a net, de repente, então para um português abriu uma quantidade de material que eu consigo pesquisar, que não havia essa possibilidade. Agora, de facto, é um caminho e tem coisas fantásticas, mas não se fiquem só por aí, porque a vida ainda, ou tudo o que é aquilo que vocês podem aprender, ainda é muito mais do que isso. E, por exemplo, a nível da música clássica e da ópera, e a nível até das artes do palco, eu acho que agora, por exemplo, o mercado da música clássica está a acabar. Está a acabar. E o cinema também está a começar a entrar numa grande decadência. Porquê? Porque ao facto de estar tudo acessível, paga-se um preço enorme de normalização. Por exemplo, os filmes já começam a ser pensados numa lógica de serem vistos num ecrã do telemóvel, uma lógica da internet. Cada vez se fazem menos gravações também de música clássica, porque já não se vendem discos, as pessoas querem ter tudo de graça. E o acesso de graça vai fazer também, por um lado é bom, porque é acessível, dá aquela ilusão que chega mais a todos, e há coisas que chegam, mas também vai fazer com que nós cheguemos a uma encruzilhada. A mesma coisa que os livros que se vê nas prateleiras das livrarias, cada vez é mais assustador. São livros de uma superficialidade atroz. Gustavo Santos, ama-te. Ou seja, eu acho que o paradigma, estamos a voltar-nos todos para a net, mas o paradigma vai ter que equilibrar o mundo. Bem, vamos embora. A Rebelo Pinto ao pé dele, eu sei. Gustavo Santos é um rapaz que escreve livros de autoajuda. Basicamente é um genocida, porque milhares e milhares e milhares de árvores estão a ser mortas para empatia. Sim, quando os escritores mais folhas escrevem, são livros de tantas e eu quero agora terminar, fazer aqui um encerramento de sessão. Eu quero agradecer ao Luís Filipe Costa, não é? Agora que vai começar, não é? Vai entrar já de caminho na... Tem que estar em a 5 minutos. Bom, vai demorar mais um bocadinho, mas é por uma boa causa. Quero agradecer ao professor José Pedro Serra por ter vindo, não é? Acho que foi muito bom vocês terem ouvido. O professor José Pedro Serra foi meu professor e por isso mesmo as portas que me abriu foram extraordinárias. E eu acho que isso, não é? Eu acho que uma das coisas boas que eu ganhei quando voltei a estudar, eu estive algum tempo parada sem estudar, e quando voltei à faculdade, o encontro que tive com algumas pessoas, com alguns professores, foi extraordinário. E eu acho que é isso que vocês devem aproveitar, não é? Há professores que vale a pena vocês aproveitarem todas as portas que eles vos abrem e vão vocês à procura, não é? Eles não vos dão tudo, eles abrem-vos as portas e vocês têm que tentar. Podem ficar à entrada e isso é trágico, não é? Ou trágico ou cómico, porque ficam a perder imenso. Portanto, é assim, aproveitem os professores que vocês têm. E quero agradecer a Carolina Moura, porque eu já tinha convidado para uma outra sessão e ela não pôde, mas eu gostava muito que ela estivesse aqui, porque acho que é uma postura interessante na vida, não é? Portanto, acho que é bom vocês perceberem que a vida tem que ser vivida com paixão. E acho que foi isso que vocês levaram de cada um dos intervenientes, que tudo deve ser vivido com paixão. O amor, a tragédia, o amor tem que ser vivido com paixão. E quero-vos agradecer por terem vindo. Já agora, o que está aqui
área da Escola Superior de Comunicação Social, que é Bela também... escola. Que é Grandes amigos que saíram daqui. O professor João Abreu faz parte do nosso grupo de investigação, portanto foi ele que criou toda a imagem gráfica do nosso projeto. E por isso, muito obrigada.